Galera, agora eu vou falar um pouquinho na parte do user, do seu perfil, para adicionar para o nosso assistente conhecer, saber quem somos e adicionar mais insights ali para a gente. Beleza? Vamos lá então para o que é importante. Aqui eu tenho o mesmo caminho, tá, gente? Ao invés de você olhar o soul, a gente vai ter o user.md, perdão. Então aqui a gente vai adicionar várias informações sobre nós, correto? Então, nesse caso aqui, eu tenho o user profile novamente. Esse aqui é um OpenClaw que eu modifiquei basicamente muitas coisas aqui da arquitetura. Depois eu posso explicar. Tem alguns pontos aqui que é importante eu falar para vocês. A aplicação de vocês, se vocês forem pedir para ele sair alterando, vocês tomem cuidado, porque vocês estão alterando. E se vocês fizeram um fork, vocês precisam ter a atualização, a não ser que vocês queiram seguir uma ramificação diferente. Mas aí eu estou falando mais para quem é técnico. Para quem não técnico, aguarde que eu já volto. Então você precisa fazer um fork que você consiga também ter o upstream, a atualização do que está sendo feito lá no próprio OpenCloud, beleza? Beleza? Então o meu ponto aqui é que eu fiz um fork, fiz alguma arquitetura que eu consigo ainda atualizar e eu consigo modificar não só a UI, mas também criar novos componentes ali plugáveis de forma mais fácil, beleza? Voltando aqui à parte não técnica, então aqui eu preciso fazer o seguinte. Deixa eu voltar aqui, peraí. Aqui. Eu preciso criar o meu user e aí é sobre mim. Então, primeiro que eu tenho que dizer, vou voltar aqui. Primeiro eu tenho que dizer o quê? Um pouco do meu perfil, do como eu sou. E novamente, no vídeo anterior eu falei isso. Eu foquei em colocar minhas informações que o próprio chat GPT já tinha, porque eu já uso há muito tempo. Então ele já tem muito contexto sobre o que eu peço, o que eu pergunto, sobre o que eu envio e tudo mais. Aqui no meu caso, eu criei, e eu posso depois mostrar isso para vocês, eu ainda não tenho aqui, mas depois eu posso mostrar, mas eu já criei e adicionei muitas informações. Só que é importante vocês entenderem que não é necessário vocês saírem adicionando todas as informações necessárias. Porque ele mesmo vai observando, vai entendendo como você está usando, vai adicionando para te conhecer melhor, tá? Então, aos poucos, você pode ir adicionando mais informações e configurando também. Mas o básico que você precisa: agregar informações básicas como o seu nome, ou como o assistente deve chamá-lo, o seu apelido, sei lá, Rodo. Meu apelido é Rodo, na empresa que eu trabalho. Então, colocaria Rodo, por exemplo. Os pronomes, opcional, caso você queira. O time zone, se é -3, GMT, se é -6, não sei, aí você vai colocar. O seu idioma preferido, se é inglês, português, espanhol, chinês, como você achar que é melhor. Lembrando, aqui o OpenClaw ele é um software que você está enviando informação para uma LLM que você configurou. É importante você ter noção disso. Por quê? Porque essas informações estão indo para uma LLM, a não ser que você use uma LLM local, correto? Perfeito. Então, o contexto pessoal, o que a pessoa se importa, projetos atuais, o que você está fazendo, o que você está trabalhando, o que você se irrita, o que te faz rir. É importante você dar muitos insumos. E, novamente, é perigoso no sentido que você está alimentando uma LLM também, tá bom? A profissão, a sua área de atuação, sua rotina diária, as preferências de comunicação, preferência de assistência, o tom de voz preferido, se é mais formal ou casual, os horários de contato, formato de respostas preferido, coisas a evitar. E aí, poderíamos aqui investir mais tempo. E eu vou colocar um exemplo aqui para vocês entenderem. Por exemplo, nome da pessoa: Maria Silva, como ela se chama? Mari, preferido ou Maria. O time zone: São Paulo, GMT -3. O idioma: português brasileiro, contexto. E aí, dando um contexto do que ela faz, né? Ela é uma desenvolvedora full stack sênior, especializada em Node e React, trabalha em uma fintech, horário comercial de 9 às 18. Eu estou preenchendo as informações. Não sei se está pequeno. Beleza? Então aqui a gente está alimentando, está adicionando cada vez mais informação. Isso é bom vocês entenderem que o quanto mais informação esse seu assistente tem, mais personalizado você vai conseguir chegar de um bom assistente, beleza?
E tem um ponto aqui que é interessante, que é o seguinte. Eu estou fazendo essas configurações porque eu vou criar um e-mail, eu vou criar várias contas para esse assistente ter acesso às minhas contas e eu conseguir gerenciar os meus negócios, também as minhas agendas, as minhas coisas, os meus vídeos ou as minhas ideias, que eu tenho muitas ideias, muitos insights. Então, fazer tudo via bot. E aí eu estou olhando ainda algumas interfaces. A minha preferida vai ser o Telegram, mas eu quero criar em várias interfaces para que em qualquer momento, em qualquer lugar, eu possa utilizar o meu assistente, beleza? Então, é importante que vocês podem ir adicionando mais contexto. Faço freelance à noite, projetos pessoais, projetos atuais, um app de controle financeiro pessoal em React Native, blog técnico sobre arquitetura de software. Aqui ele vai tendo mais insumos, ele vai conseguindo te ajudar no dia a dia, certo? Curso online, TypeScript avançado, o que me irrita? Respostas longas demais, quando preciso de algo rápido, quando esquece detalhes que já mencionei antes, meetings sem agenda clara, o que me faz rir? Memes de programação, piadas de debug, referências de Star Wars, ela é nerd, né? Então, o que eu quero dizer é, você vai dar um pouco sobre o seu contexto. Amo jogar futebol, sou um atleta, gosto de academia, e aí você vai agregar o seu próprio perfil aqui para que ele te conheça mais. Tom de comunicação casual e direto no dia a dia, mais formal em análises técnicas complexas. Pode usar emojis ocasionalmente, mas não exagerar. Formatos de respostas, listas de bullet para múltiplos itens. Por exemplo, eu já odeio. Isso para mim não dá. Eu não gosto de um texto chat GPT. Não gosto. Para mim, eu gosto de algo descrito, algo que tenha uma figura, alguma coisa mais ilustrativa. Enfim, é o meu modo e você vai adicionar o seu próprio modo. Coisas importantes para se lembrar. Por que é importante se adicionar isso? Depois eu quero e vou configurar não só para ele me trazer vários relatórios do que está acontecendo com inteligência artificial por conta do meu trabalho, do que está dos meus lembretes, dos meus e-mails mais urgentes, como eu tenho várias coisas, eu quero fazer com que ele tenha poder sobre isso para me entregar o que é mais importante, para ele colocar as minhas metas na hora de eu esquecer dele me lembrar. Então, vai ser minha secretária ou meu secretário particular, automatizado, com acesso a basicamente tudo. Só que eu criei várias camadas de segurança, então aí que entra o pulo do gato. Beleza? Por isso que o nome é Linux. É brincadeira. Piada péssima. Ó, já dá um like aí, comenta, ajuda a gente que sempre vou agradecer. Se foi bom, né? Se o conteúdo for ruim, não precisa fazer nada. Só assistir, tá tudo certo. E beleza. Bom, é um pouco do que eu queria trazer sobre isso. Eu vou colar o meu aqui. Depois, novamente, eu vou passar aqui com vocês. Eu fiz várias modificações, eu tenho várias melhorias aqui que eu fiz também em termos de configuração, de segurança, para eu poder ter controle, até mesmo a parte da LGPD e dos compliances que tenhamos que seguir em vários países. Eu também tentei adicionar aqui e vou adicionar mais, porque eu quero colocar isso open source para as pessoas poderem usar e quero segurança nisso, porque isso que para mim é importante, porque eu vou adicionar ela para ser realmente uma assistente. Então, estou fazendo várias configurações nesse sentido. Beleza? É isso. Nos vemos no próximo, e no próximo a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de agente. Beleza? Fui! Valeu! Braço!